Senhoras e senhores, presentes à Câmara Municipal de Sorocaba, muito bom dia a todos. Considerando que o Hospital e Pronto-Socorro da Santa Casa de Sorocaba encontram-se desde o dia 16 de janeiro de 2014 requisitados pela Prefeitura Municipal, por força do Decreto 20.952 de 2014 e da Lei 10.722 de 2014 também, e sua prorrogação por meio do Decreto 21.630, de 16 de maio de 2015, e considerando a necessidade de transparência dos trabalhos desenvolvidos no Hospital Santa Casa, o grupo gestor requisitou a realização desta audiência pública de prestação de contas referentes ao segundo quadrimestre do ano de 2016. Para presidir os trabalhos desta audiência, nós temos na presidência o vereador Isídio de Brito, que é inclusive presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Sorocaba. Nós convidamos também à mesa o senhor José Roberto Pimentel, gestor-geral da Santa Casa. Gostaríamos de anunciar também a presença dos gestores André Eduardo Silva, gestor jurídico, do gestor de recursos humanos, senhor Walter Gustavo Severino Silva Faustino, do gestor de engenharia e manutenção da Santa Casa, o senhor Sérgio Augusto Sergamachi, e da gestora de enfermagem da Santa Casa, doutora Rita de Cássia Delbem Ascencio, do gestor contábil Joamar Bertoli Júnior, diretor clínico, o senhor José Roberto Redini Martins, e o diretor técnico, doutor Gabriel Nicolau Biac. Vamos agora ouvir as considerações do vereador Isídio de Brito, que conduzirá os trabalhos desta manhã. Muito bom dia a todos presentes, muito bom dia ao cerimonial, muito bom dia também ao doutor Pimentel, que é o que dirige a Santa Casa hoje, através do Conselho Gestor, e dizer que essa prestação de contas, ela tem como referência os meses de maio, junho, julho e agosto. Portanto, é o segundo quadrimestre de 2016. E a Santa Casa, como já bem lembrou o nosso cerimonial, ela está sob intervenção a partir do dia 16 de janeiro de 2014. Portanto, a prestação de contas que vem por parte da Secretaria de Saúde, evidente que apresenta todos os serviços realizados pela Santa Casa também na sua prestação de conta quadrimestral, mas tem uma específica que é feito pela Santa Casa, dada a situação, inclusive, como foi se encontrada a Santa Casa, e a situação hoje de uma requisição, chamada requisição, algo parecido aí com a intervenção. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Pimentel, evidentemente que vai fazer o uso da palavra para fazer as suas apresentações, e a todos aqueles que, evidentemente, depois possa fazer algum complemento, fiquem também à vontade, e depois, em seguida, nós iremos para as perguntas. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aqui os presentes na pessoa do vereador Isídio e cumprimentar a todos que nos assistem pela TV Câmara. Nós vamos inicialmente falar sobre a produção de serviços na Santa Casa durante o segundo quadrimestre, que enquadra os meses de maio, junho, julho e agosto de 2016. Nós temos como leitos ativos no hospital os leitos que são contratados pelo SUS. Então, hoje, credenciados pelo SUS, são 163 leitos. Porém, a gente tem um número maior do que isso que ficam disponíveis às necessidades da população. No primeiro quadrimestre, a gente tinha, em média, 170 leitos disponíveis. Já no segundo, aumentou para 181, em média, por mês. E isso, é claro, que acaba aumentando também o total de leitos dias disponíveis, de 4.931 para 5.053 no segundo quadrimestre,
E a ocupação, que também cresceu de 4.951 pacientes dia mês para 5.204 pacientes dia por mês. As altas e saídas no período aumentaram um pouco em relação ao quadrimestre anterior, de 834 para 870, e o giro do leito aumentou de 16,9% para 17,2%. A taxa de ocupação é sempre máxima. No primeiro quadrimestre, 100%, e no segundo, quase 103%. Isso é a média de ocupação no dia a dia. E a permanência permanece praticamente nos mesmos níveis, 5,93 dias, em média, por paciente no primeiro quadrimestre, 5,98 no segundo. A taxa de mortalidade gira sempre em torno de 11,7, 12, às vezes um pouco menos. Esse segundo quadrimestre foi de 11,9. Na maternidade, nós tivemos 102 partos normais realizados no segundo quadrimestre, contra 96 do primeiro, 63 partos cesarianas no segundo quadrimestre, contra 71 do primeiro. Significa que houve um aumento do número de partos normais e uma redução do número de partos cesárea, o que é uma coisa interessante, um indicador muito bom de qualidade para o hospital. UTI adulto, nós temos 12 leitos contratados pelo SUS. Nós, há poucos dias, recebemos uma comunicação do Ministério da Saúde, dizendo que os outros 8 leitos já estariam credenciados pelo Ministério da Saúde. Porém, como ainda não existe recurso específico para destinar a essa utilização, ainda não foi feita a homologação completa disso. Então, nós estamos aguardando para que os 20 leitos sejam garantidos para atendimento SUS no hospital. Porém, a gente tem, como eu falei, 12 são cadastrados, contratados pelo SUS, mas 20 estão disponíveis. E a gente mantém, considerando os 12 contratados, no primeiro quadrimestre a ocupação foi de 149%, isso significa que pelo menos mais 6 leitos, além dos 12, estavam ocupados, e o mesmo ocorreu no segundo quadrimestre. A média de permanência está girando em uma quantidade de dias muito boa para a UTI, algo em torno de 6 dias, em média, de permanência do paciente na UTI no segundo quadrimestre, contra 5,5 no primeiro. Na UTI neonatal, nós também temos a mesma situação da UTI adulto. 6 dos nossos leitos são contratados para serem UTI, mas a gente tem mais 3 que a gente pode utilizá-los como UTI neo, mas que são hoje utilizados como semi-intensiva na maioria das vezes. O total de leitos-dia permaneceu praticamente igual, 182 no primeiro quadrimestre contra 185 no segundo. As internações, 9 no primeiro, 8 no segundo, em média mês. As altas e saídas, 15 no primeiro contra 11 no segundo. O paciente dia, houve uma diminuição do segundo em relação ao primeiro, de 177 para 125, e o giro do leito está girando em torno de 6% no segundo quadrimestre contra 8% no primeiro. Taxa de ocupação na UTI neo geralmente não é alta. Nós tivemos um número alto no primeiro quadrimestre, 97%, e no segundo quadrimestre foi de 67,5%. A média de permanência para a UTI neo também é um indicador bom que nós temos na Santa Casa, 12,97 dias no primeiro quadrimestre contra 12 no segundo. Cirurgias. Foram realizadas 296 no primeiro quadrimestre
contra 293 no segundo. Significa que não houve alterações. Nós temos que lembrar também que hoje a Santa Casa se transformou num hospital de pronto-socorro. Então, nós temos uma quantidade quase nula de cirurgias eletivas. A maioria das cirurgias eletivas são relacionadas à parte de cirurgia oncológica. A maioria das nossas cirurgias são feitas de forma em caráter de urgência ou emergência. Então, por isso que houve uma redução em relação ao ano anterior. O pronto-socorro, hoje, tem uma quantidade muito maior de consultas do que tinha no primeiro quadrimestre, em decorrência do início das atividades do pronto-socorro de fraturas no dia 1º de maio deste ano. Então, o segundo quadrimestre praticamente mais que dobrou a quantidade de consultas que eram realizadas no pronto-socorro. Isso às custas da ortopedia, como a gente pode ver nos números citados abaixo. A clínica médica teve uma queda de 639 para 551 consultas por mês. Pediatria nós não temos mais o pronto-socorro de pediatria. Consultas cirúrgicas de 349 passaram para 305. A cardiologia cresceu de 20 para 49 consultas em média mês. E a ortopedia, que girava em torno de 150 consultas por mês no primeiro quadrimestre, pulou agora para mais de 2.200 consultas em média por mês. Na obstetrícia se mantém mais ou menos um número semelhante, 784 no primeiro quadrimestre contra 767 no segundo. A oncologia. Consultas oncológicas, que incluem não só oncologia clínica, como oncologia cirúrgica, a gente, no primeiro quadrimestre, atendeu 1.648 consultas em média por mês, contra 1.576 em média mensal do segundo quadrimestre. A quimioterapia está atendendo praticamente o mesmo número de pacientes, 121 contra 122. A hormonioterapia, que são os quimioterápicos que são oferecidos aos pacientes oncológicos para que seja tomado em casa, via oral, que a maioria deles, continua também no mesmo número, 507 no primeiro, contra 493 no segundo, em média, por mês, o número de pacientes atendidos. E a radioterapia, de 377 em média, caiu para 261. A gente tem que lembrar que no primeiro quadrimestre, nos 3 dos 4 meses do primeiro quadrimestre, nós recebemos um recurso adicional que foi encaminhado pela Secretaria de Estado da Saúde. Então, o governador nos encaminhou R$1.200.000, que foram utilizados para a gente crescer o número de pacientes de radioterapia. E foi isso que aconteceu. Agora voltou ao número anterior a isso. Na área de diagnóstico, os raios-x, o atendimento feito por radiologia no hospital, cresceu do primeiro para o segundo quadrimestre, de 3.402 exames para 4.850. Tomografias, o número ficou inalterado, 854 contra 845. Mamografias, 743 contra 520. Essa redução a gente pode explicar porque há cerca de 45 dias nós estamos com um problema no tubo do mamógrafo, que foi trocado essa semana. É um tubo que é importado, a GE tem que importar esse equipamento, e por isso a demora da reposição dessa peça. Então, agora já voltamos ao normal. A partir desta segunda-feira próxima, nós estamos com a agenda já normalizada na mamografia. Tá? E voltaremos aos 700 exames por mês, aproximadamente.
Ultrassonografia de 669 foi para 791. Ecocardiografia, 213 para 270 no segundo quadrimestre. Análises clínicas, laboratório, de 21.861 exames, em média, mês, nós passamos já para 24.492 no segundo quadrimestre. Endoscopias também cresceram de 158 para 189. Colonoscopias, de 87 para 92. Retossigmoidoscopias, de 2 para 4. Broncoscopia se manteve inalterado, 11 no primeiro e 11 no segundo. CPRE, 18 e 17. Gastrostomia, 1 no primeiro quadrimestre, em média por mês, contra 4 no segundo quadrimestre, em média por mês. E os procedimentos endoscópicos permaneceram inalterados, 78 no primeiro, 78 no segundo. Fisioterapia. Atendimentos em UTI adulto e UTI neonatal, de 804 para 831 no segundo quadrimestre. Atendimentos nas enfermarias, 1.173 fisioterapias, sessões, no primeiro, aumentando no segundo para 1.308. Fono, UTI maternidade, 397 no primeiro contra 393 no segundo. Nas enfermarias, 43 no primeiro quadrimestre contra 46 em média mensal no segundo quadrimestre. Lavanderia, a gente está com um número a quantidade de quilos de roupa lavada permanece praticamente igual, 19.000 para 18.000 e quase 700 quilos mês. O serviço de nutrição e dietética, pacientes com dieta parenteral, 3 pacientes em média por mês no primeiro quadrimestre, e no segundo dobrou, foi para 6 pacientes com dieta parenteral, em média por mês. E as enterais pularam de 861 no primeiro contra 985 em média mensal no segundo quadrimestre. Na higiene, quilos de lixo hospitalar infectante. A gente segrega esse lixo infectante para dar um destino adequado para ele. No primeiro quadrimestre foram 10.264 quilos contra 10.837 no segundo quadrimestre. Com relação aos dados financeiros, folhas e encargos de 7.137.000 passou para 7.586.000 no segundo quadrimestre. Aqui já tem o impacto do aumento que foi dado na folha de pagamento. A data de dissídio é o mês de maio. Primeiro de maio é a data de dissídio dos funcionários da Santa Casa. Honorários médicos, 9.329.000, em média no primeiro quadrimestre, e no segundo, 10.434. Outras despesas, 8.765.000, no segundo quadrimestre, 10.776.000. Sendo um total de 25 milhões no primeiro quadrimestre contra 28 milhões no segundo quadrimestre. E trouxe também uma planilha do atendimento no pronto-socorro de fraturas. É uma planilha que a gente atualiza diariamente, até para que a gente saiba a origem do paciente que está procurando a Santa Casa, porque os atendimentos de pronto-socorro de fraturas não é atendimento porta aberta. O paciente tem que estar referenciado. E eles são referenciados pelas unidades de urgência e emergência das pontas, as UPHs, a UPA e os PAs do município, Laranjeiras, Brigadeiro
e o São Guilherme. Então, a gente fez um mapa, na realidade, isso aqui são os atendimentos encaminhados todo mês, e, além desses, a gente tem um ambulatório dentro do pronto-socorro que atende os pacientes operados pela Santa Casa e que acabam retornando lá mesmo para receber os cuidados pós-operatórios, e também os pacientes que não tiveram tratamento cirúrgico indicado e receberam tratamento conservador. Em vez de operar, eles foram engessados, foram imobilizados, e aí eles têm que retornar para receberem novos atendimentos e novas orientações. Então, os 745 foram encaminhados pelas unidades de urgência e emergência para a Santa Casa, e os outros restantes, para completar o número de 2.200, são pacientes que acabam circulando dentro do próprio serviço para receberem atendimentos posteriores. Agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Pimentel. Feito as apresentações, eu gostaria de saber se tem mais alguém do Conselho Gestor que tenha algum complemento para fazer em relação à apresentação. Então, podemos ir para as perguntas? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Me parece que não vamos ter perguntas, mas eu gostaria de fazer, sim, algumas perguntas, e aí, na verdade, é o seguinte, hoje a quantidade, são manchetes praticamente diárias em todos os jornais da cidade, essa situação das UPHs, né, e dos PA. PA da Zona Norte, o PH Zona Leste, o PUPA do Éden, e até alguns centros de saúde, mas a falta de vagas na própria Santa Casa, e pelo número apresentado aqui, a taxa de ocupação ela é altíssima, ela passa dos 100% em dados momentos, isso implica dizer que tem se dado um jeito até para receber esses pacientes. A pergunta é o seguinte: nesses 4 meses que falta, ou 3 meses aí para terminar essa requisição, o que é que está se pretendendo fazer para tentar dar vazão a esses pacientes que estão nas UPH? Porque é constante manchete de jornal, ligações aqui. Então, essa é uma das perguntas que eu gostaria de fazer. Vereador, é uma preocupação nossa também essa dificuldade relacionada aos pacientes que estão sendo atendidos nas pontas. Tanto que a gente tem feito o possível e, às vezes, até o impossível para receber esses pacientes. Mas a gente tem limitações dentro do hospital. Essas limitações são de leitos, inclusive. A questão de pessoal, a gente sempre dá um jeito, o médico não deixa de atender. Então, enfim, mas o problema é a questão da limitação de equipamentos mesmo. Então, muitas vezes o paciente está sendo tratado de forma emergencial numa UPH que tem todas as condições de prestar esse serviço, e é um paciente que está entubado, é um paciente que está no monitor, e muitas vezes eu estou com todos os leitos que têm esses equipamentos ocupados. Então, não há como a gente trazer para o hospital se eu não tiver a vaga disponível, porque ele vai receber lá um atendimento de pior qualidade, se eu não tiver o equipamento disponível, do que está recebendo na UPH. A gente entende que existe uma falta de leitos no município de Sorocaba. Inclusive, na última apresentação, o vereador Iabico questionou isso de mim. E a conta que a gente faz é a seguinte: uma cidade com quase 700 mil habitantes, a gente sabe que 50% da população do município tem algum tipo de convênio médico. Então, os outros 50%, cerca de 350 mil pessoas, estão sendo atendidas pelo SUS. Eu acho até que um pouco mais do que isso, porque muita gente perdeu emprego e perdeu convênio. Então, está indo também para o SUS.
Isso aumenta também a demanda de serviços públicos. Vamos considerando os 350 mil habitantes que dependem de SUS. A gente sabe, o Ministério da Saúde faz a seguinte conta: eu preciso de 2 leitos para cada 1.000 habitantes. Então, se eu tenho 350 mil, eu deveria ter disponível algo em torno de 700 leitos. A Santa Casa tem a possibilidade de atender 180 pacientes. O Santa Lucinda tem mais 80 vagas, são 260 com os 180 da Santa Casa. Mais algo em torno de 120 leitos no conjunto hospitalar que deveriam estar disponíveis para Sorocaba, a gente vai chegar a algo em torno de 380 leitos, mais ou menos. Mas, se precisa de 700, eu estou precisando de pelo menos mais 300 leitos adicionais. Enquanto houver esse déficit de leitos hospitalares no município, a gente vai continuar com essa situação. Então, eu acho que precisa haver um investimento no sentido de ampliação, de compra de leitos hospitalares. Eu acho que precisa também, regionalizando esse processo, contar com alguns hospitais de cidades vizinhas que têm uma ocupação mais baixa do que a Santa Casa. A gente sabe que tem alguns hospitais das cidades que rodeiam Sorocaba que têm ocupação que gira em torno de 60%, 50%. Então, de repente, algum paciente... nós temos alguns pacientes que são pacientes crônicos dentro do hospital, que acabam ficando 30, 40 dias internados. Então, esses pacientes de longa permanência poderiam ser atendidos por hospitais das cidades vizinhas. Seria uma saída, pelo menos para resolver isso de forma mais imediata. Mas eu acho que o mais importante, ainda mais para uma cidade do porte de Sorocaba, é ocorrer investimento no sentido de criar novos leitos para o município. Tem uma outra pergunta que nós gostaríamos de fazer aqui, é o seguinte: vocês acabaram apresentando apenas os atendimentos, né? E vocês não têm uma apresentação de valores? O que significa isso em valores? Porque tem um dado momento aqui, que quando se fala da radioterapia, né, tem aqui uma justificativa do senhor, que é o seguinte, que em relação à radioterapia teve uma significativa melhora por conta do repasse devido pelo governador. Nós sabemos que as Santa Casas, elas têm, provavelmente todos os hospitais públicos, a partir do momento do desempenho dela, ela tem alguns aportes, de acordo com as especialidades, principalmente especialidade, que ela pode vir tanto da União, como propriamente do governo do Estado. E dada essa falta de leitos da cidade, essa falta de credenciamento de outros prestadores de serviço, nesse aspecto, a gente gostaria de saber o seguinte: quais são as possibilidades da Santa Casa, se tem margem para receber mais aportes ou se não tem margem. Por exemplo, quando se fala da ortopedia, teve um número muito grande de atendimento ortopédico. Em que local que acabou se desafogando isso? Da onde veio esses serviços, né? E o que significa isso também em valores? A ortopedia era atendida pela UPH da Zona Leste. Era um atendimento que era feito lá e havia a possibilidade de ser transferido para a Santa Casa, uma vez que a gente tinha espaço físico e equipe de ortopedia disponível para prestar esse atendimento. Então, isso foi feito, porque isso também trouxe uma redução do custo para a Secretaria de Saúde do município. A gente conseguiu equacionar isso de tal forma, de forma que o município deixasse de gastar algo em torno de R$110 mil por mês com atendimento de ortopedia, prestando um atendimento
que me parece, pelas opiniões que eu ouço no dia a dia dentro do hospital, acabaram resolvendo em muito a situação da ortopedia da cidade. Eu tenho pacientes que, inclusive, chegam lá e falando, graças a Deus, eu cheguei aqui na Santa Casa, agora vamos resolver o problema. Então, eu acho que a gente ganhou em qualidade e, de certa forma, reduziu o custo do município para prestar esse atendimento. Hoje, é previsto para a Santa Casa receber, por esse atendimento mensal, o valor de R$ 450 mil. É o acordo que foi feito com a Secretaria. Esse serviço custaria hoje algo em torno de R$ 560 mil por mês. Além disso, do Estado, a gente tem um convênio, que é o Santas Casas Sustentáveis, que, de acordo com a produção, é um recurso que vem para qualificar o serviço prestado pelas Santas Casas. É um recurso estadual. Hoje, nós recebemos, por sermos um hospital ligado a esse convênio, R$ 817 mil por mês. Além disso, tem um outro convênio, que é o Pró Santa Casa, que é um convênio que garante regionalização para os leitos de UTI neonatal. São R$ 113 mil por mês que vem desse recurso. Todos esses recursos, evidentemente, caem no Fundo Municipal de Saúde e depois são repassados para o hospital nesse período em que a requisição está presente na gestão da unidade. Fora isso, nós recebemos também verba de média e alta complexidade, que vem do Ministério da Saúde, e é claro que o município também participa, e de forma importante, no sentido de garantir o pagamento e o serviço dentro da Santa Casa. Agora, hoje, porque nós estamos vivenciando aí um momento eleitoral, todo mundo sabe, e o que está chamando um pouco a atenção é o seguinte, é que os dois candidatos de segundo turno, eles têm apontado para algumas soluções, e essas soluções elas acabam não apontando com tanta firmeza na possibilidade de se ter algo próprio do município. Eu tenho observado isso. E está mais do que provado que, evidente que nós vamos precisar aumentar o número de leitos, ou trabalha com prestador de serviço novo, ou amplia-se na Santa Casa. A Santa Casa tem sido apontado, inclusive, como uma possibilidade de continuar a utilização e até a ampliação. A minha pergunta é o seguinte, tem possibilidade de ampliação na Santa Casa? Essa é uma das perguntas. E uma outra pergunta é o seguinte, é que nesse processo de repasses, o que está apontado aqui, os 28.796.000, isso não é total da Prefeitura. É total da Prefeitura não, isso aqui? Não, isso aqui tem tudo isso que o senhor acabou falando. Perfeito. O Pró Santa Casa, a questão do desempenho, entendeu? A questão da alta complexidade, está tudo junto aqui. Sem dúvida. Então, eu gostaria, assim, que pudesse mandar isso discriminado para a gente, até para que se possa ter uma noção. E a outra, qual é o passivo de processos hoje da Santa Casa? Porque nós sabemos que tem médicos que depois da intervenção, antes da intervenção não havia recebido, prestadores de serviço também que não haviam recebido, e que se tem um processo. O atendimento, evidentemente, que a Prefeitura assumiu através do Conselho Gestor, que começou com o doutor Francisco e depois o senhor assumiu. Mas a pergunta é o seguinte, qual que é o passivo hoje de processos sob todos os aspectos, tanto que quem prestou serviço, quem forneceu, se é que tem, né, esses processos? Bem, eu não tenho ideia exata do valor do passivo da Irmandade
referente à situação anterior à requisição. Eu acho que esse é um momento importante em termos de sucessão dentro do hospital, em termos de transição de comando dentro do hospital, uma vez que, muito provavelmente, nos próximos 2 meses, a Santa Casa volte a ser gerida pela Irmandade. A Irmandade está mudando de mãos em termos de diretoria. Isso vem de encontro ao que o prefeito Panuzio colocou desde o início, que não ia devolver para a diretoria anterior o hospital. O hospital, eu posso garantir aos senhores que hoje, do ponto de vista financeiro, está completamente equilibrado dentro do nosso orçamento. Mas eu realmente não seria a pessoa mais indicada para dizer quanto é e quantos são os processos que hoje envolvem a Irmandade. Quem está dirigindo isso? Quem está coordenando isso? Então, hoje é o senhor Belotti, que está à frente do processo de transição na Irmandade, e eles estão em fase de eleger uma nova diretoria. Então, eu acho que aí, a partir desse processo, é que eu acho que eles vão tomar pé dessa situação e conseguir passar esses valores. Eu, sinceramente, não tenho isso de forma clara. Qualquer número que eu diga aqui, eu não estarei sendo correto, porque eu não tenho noção do valor. Especula-se muito a respeito disso, fala-se em números muito altos, mas, realmente, eu não tenho a ideia exata disso. Até porque a gente não teve, até o momento, agora a gente está começando a ter um contato mais forte, mais positivo com essas pessoas que estão fazendo a mudança da Irmandade. Mas até então, até antes desse processo, nós não tínhamos contato com ninguém da Irmandade. A Irmandade não se manifestava, não se colocava para tentar fazer uma aproximação. Então, quer dizer, a gente não conseguia definir valores nem essas quantidades de processo. A gente sabe que é uma quantidade grande, mas eu não tenho um número exato para afirmar para o senhor. Bom, isso, quem está respondendo é o seu Belotti, que foi da direção antiga da Provedoria. Sim. Mas aqui no Conselho Gestor, por exemplo, o doutor André é o jurídico, porque os processos, provavelmente, eles foram abertos para que a Provedoria faça o pagamento, o acerto de quem ela não fez, o acerto, que é prestador de serviço, os médicos, inclusive, que às vezes é pessoa jurídica, mas nos processos em si, eles não habilitam também a Prefeitura ou o Conselho Gestor da Prefeitura, porque em processo é comum isso. Às vezes, eu sei que a Prefeitura não fez a intervenção, porque a intervenção ela ficaria volúvel e frágil perante a questão jurídica. Mas os processos, então, são contra a Provedoria. Irmandade. A Irmandade. Alguns processos foram contra a Prefeitura, doutor, também, mas não são a totalidade, né, André? Dá para falar aí, doutor, por favor? Pelo que eu tenho acompanhado, alguns processos trabalhistas, algumas reclamantes propõem face à Irmandade e à Prefeitura. Mas aí depende da situação de quem está propondo a ação. Referente aos processos da Irmandade, nós, como gestores da Prefeitura, nós não temos nenhum acesso a esse processo, que foram propostos face à Irmandade, CNPJ número 71. Então, por isso que o doutor Pimentel não tem noção, nós lá do grupo gestor não atuamos no CNPJ da Irmandade, logo os processos não estão no nosso controle. Não sei se eu fui claro. Não, está ok. Não, se não tem, é porque provavelmente quem acaba fazendo a defesa e as peças processuais,
Eu não sei se eles habilitam, por exemplo, o patrimônio da Santa Casa, o terreno, enfim, os equipamentos. Geralmente isso... Pelo que me consta, tem alguns processos que estão penhorados patrimônio da Irmandade. Tá? Isso aí que a gente ouve dizer, tá? Mas eu não sou o procurador que trabalha no processo. Ok. O vereador Carlos Leite acabou de chegar. Alguma pergunta, Carlos? Depois eu tenho mais uma ou duas perguntas e se tiver mais alguém para fazer alguma pergunta, se inscrever. Mas o Carlos Leite chegou. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, ao vereador Isídio, ao doutor Pimentel, a todos os demais membros aqui nessa audiência. Eu vou ouvir a sua pergunta e qualquer coisa daí eu faço no final. Tá? No momento eu não tenho nenhuma pergunta. A minha pergunta é simples. Como que vai estar a Santa Casa no dia 1º de janeiro de 2017? E se nesse período, a partir do dia 30, quando se define o processo eleitoral, como em qualquer município, se tem uma transição, se a Santa Casa vai participar ou não dessa transição para o futuro prefeito. Nós acreditamos, pela evolução de todos os processos relacionados à Irmandade, que no dia 1º de janeiro a Irmandade já tenha assumido a gestão da Santa Casa. É o que nós acreditamos, inclusive a Promotoria Pública de Saúde também acredita nessa possibilidade, o prefeito Panuzio também. Então, pelo que nós estamos vendo e acompanhando todo esse processo, provavelmente já a partir do dia 1º de novembro a gente está fazendo toda a transição para essa nova diretoria. É claro que essa transição vai demorar algo em torno de 45 dias, porque todos os contratos existentes na Santa Casa hoje, tanto com prestadores quanto com fornecedores, são contratos em nome da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Nós, em momento algum, usamos o CNPJ da Irmandade para fazer qualquer tipo de negociação ou contrato. Então, evidentemente, se a transição ocorrerá, vai ocorrer, evidentemente, nós precisamos também fazer a desrequisição desses contratos. E aí, a partir desse momento, a Irmandade passa a assumir ou não esses contratos. Aí passa a ser uma opção da Irmandade. Então, mas a transição será feita no sentido de não deixar que as pessoas entrem lá sem conhecerem o que está, de fato, acontecendo com o hospital. Eu acho que é uma questão até de responsabilidade do grupo gestor para com a Irmandade na hora de... e para com a população, evidentemente, porque não pode haver falha nem descontinuidade nos serviços prestados pelo hospital. Então, no bastidor, a gente vai fazer toda essa transição no sentido de que as pessoas nem percebam que isso está ocorrendo, porque isso não afetará de forma alguma a assistência prestada pelo hospital. Mais uma pergunta, até do ponto de vista de ordem técnica e de funcionamento da Santa Casa. O senhor é o indicado, né, do ponto de vista tanto político como de competência, para suceder o doutor Francisco, que foi o primeiro coordenador da gestão lá. Mas a minha pergunta é o seguinte: a Prefeitura utilizou, nesse período, e aí sobre a batuta, evidentemente, de quem é o coordenador geral, que é o senhor, alguns funcionários que são da Prefeitura. Qual que é o quadro hoje do Conselho Gestor? Né, e os funcionários que são da Prefeitura estão lá. E o que vai acontecer com esses funcionários? Provavelmente vai voltar para os seus postos de origem. Sim, com certeza. Hoje nós temos o senhor Jomar Bertoli, que é funcionário público municipal. Que está aqui. E né? responsável pela gestão financeira. Nós temos o senhor Saulo Fred, que é funcionário público municipal também, que trabalha com a questão de documentação
do hospital, que, como são contratos que estão relacionados à prefeitura, eu preciso ter alguém que faça esse tipo de trabalho dentro do hospital. Da prefeitura, quem mais? Oi? O Ricardo, que é também funcionário público municipal, e é responsável por todo o setor de compras do nosso hospital. E a Rogéria, que é uma funcionária também e que hoje é a liderança de toda a hotelaria hospitalar dentro da Santa Casa. Então, quer dizer, são 4 funcionários que estão lá, que são do município e que prestam serviço na Santa Casa. Os demais são funcionários contratados, comissionados. É o meu caso, o doutor André, o senhor Walter, que é o RH, a enfermeira Rita, que é gestora de enfermagem, o engenheiro Sérgio Augusto, que é o gestor de engenharia e manutenção. Acho que só, né? O senhor Ramiro veio, que entrou agora na gestão administrativa por conta da saída da senhora Angélica Incides. Outro dia O quadro é muito enxuto, viu, sim, vereador? é do Conselho Gestor. Agora, o número de funcionários lá hoje passa de 1.000. Não. Não? Nós temos 700 funcionários aproximadamente. E esses funcionários, recolhimento de INSS, fundo de garantia, está tudo ok? É tudo recolhido. Tudo recolhido. Tudo ok. Tá, porque é uma preocupação muito grande agora, porque já foi uma preocupação pelo momento da requisição. Nós tivemos um pequeno problema, no começo deste ano, e que houve um atraso, mas já foi tudo resolvido. Tá? Okay. Não temos nada pendente. Bom, minhas perguntas basicamente são essas. Se surgir mais alguma, eu faço depois. Mas, vereador Carlos Leite. Presidente, vereador Isídio, eu gostaria de perguntar ao doutor Pimentel, eu cheguei um pouco atrasado da prestação de conta, a respeito dos fornecedores. O senhor comentou aí que todos os contratos, quando a prefeitura assumiu, foram feitos em nome da prefeitura. Os fornecedores, esse acerto com os fornecedores está em dia? Todos têm alguma pendência ou não? Saberia informar? Uma parte hoje, a grande maioria dos contratos com fornecedores foi baseado em processos licitatórios. Desde que eu entrei lá em fevereiro do ano passado, a gente tem transformado as compras emergenciais em compras regulares através de processos de licitação. Então, a prefeitura paga todo o processo licitatório, não passa o recurso pela Santa Casa, é pago pela própria prefeitura através da Secretaria de Finanças. Outras situações nós pagamos lá na Santa Casa. Não vou dizer para o senhor que eu estou com todos os contratos com pagamento em dia. Não vou dizer isso, não é verdade. Mas eu também não diria que é um grande número. E os atrasos são atrasos que giram em torno de 10, 15 dias, que dependem muito mais do fluxo de caixa do município do que propriamente de algo que a gente queira prejudicar uma empresa, não envolve esse tipo de coisa. As empresas, de um modo geral, já estão... a gente conversa com todos eles, explica a situação de eventuais atrasos que possam ocorrer. Então, eles já estão a par de todas as situações, ligam para a gente, caiu dinheiro, não caiu. Então, a gente vai posicionando as empresas dessa forma. Então, mas a gente não está tendo problema algum de desabastecimento. São empresas que são extremamente parceiras nesse aspecto. Tá? A gente não está tendo problema algum com isso. Esses pagamentos são feitos, então, diretamente da prefeitura ao fornecedor? Em parte pela prefeitura e em parte pela Santa Casa. Uma outra dúvida é a respeito das demandas das UPHs junto à Santa Casa. Não sei se já foi comentado sobre isso ou não.
procede essa informação que o jornal coloca, que tem não sei quantas mil pessoas esperando para ser uma vaga na Santa Casa? Tem lá 30 na UPH da Zona Leste, 40 na UPA do Éden, 100 lá na UPA, UPH da Zona Norte. O senhor teria esse número de pacientes que estão na UPH aguardando vaga na Santa Casa? Vereador, eu não tenho esse número. Esse número não passa por mim. Eu sou o fim da linha. Quem tem esse número é a regulação municipal. A regulação municipal de leitos e o SAMU são as duas regulações que conseguem identificar essas situações. Quando chega na Santa Casa, é porque tem vaga disponível dentro da possibilidade e necessidade do cliente. Porque muitas vezes eu tenho vaga na maternidade e eu preciso de uma vaga masculina, eu não tenho como internar na maternidade. Da mesma forma que adianta eu ter uma vaga na UTI NEL e eu preciso para um paciente que é adulto. Não tenho como internar na UTI NEL um adulto. Então, são situações que ocorrem e que a regulação tem um controle sobre esses pacientes, porque cabe a ela definir quem vai primeiro para o hospital na primeira vaga disponível para atender aquela situação. Então, a regulação municipal vai regular esses pacientes de acordo com a gravidade dos seus casos, priorizando os mais graves e os que estão há mais tempo esperando. Então, essa é a lógica do processo de regulação. Mas, desculpa, vereador Carlos Leite, eu realmente não conheço a quantidade de pacientes, mas eu acho que é um exagero se falar em milhares, isso não existe, né? Eu acho que também, às vezes, bate o exagero na hora de dar uma informação, se é que saiu no jornal. Mas eu acredito até que existam, porque, como eu falei já há algum tempo atrás, nós não temos, Sorocaba não tem o número de leitos necessário para suprir a demanda por leitos hospitalares no município. Nós temos que lembrar também que Sorocaba, por ser sede de uma região de 2,5 milhões de habitantes, e por ter serviços de média e alta complexidade desenvolvidos, com qualidade, é claro que ocorre um fluxo de outras cidades aqui para Sorocaba. Parte disso o conjunto hospitalar atende, parte disso a Santa Casa atende e o Santa Lucinda também atende. Então, quer dizer, nós acabamos atendendo também uma população que não é apenas de Sorocaba. Nós temos, por exemplo, o nosso UNACOM, que é a Oncologia da Santa Casa, atende regionalmente. Aliás, no UNACOM eu atendo 40% de pacientes atendidos pela Oncologia são de Sorocaba, 60% são de fora. Então, normalmente, hospitais de centros de região, eles são mais procurados pela população das cidades vizinhas, até porque tem referências em termos de complexidade de atendimento maiores. Tá certo. Muito obrigado pela informação. Mais alguém? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, e não tendo mais nenhuma consideração e nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Pimentel e deixar Vossa Excelência à vontade para fazer as considerações finais. Eu quero agradecer a todos, a presença de todos, e, mais uma vez, cumprimentar o vereador Isídio, sempre com atitudes positivas, favoráveis à área de saúde, e agradeço mais uma vez a presença. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado a presença de todos e todas. Dessa forma, nós estamos encerrando. Eu gostaria de agradecer aqui, na presença do vereador Carlos Leite, do Conselho Gestor da Santa Casa, da imprensa, assessorias do nosso mandato, assessoria aqui da casa, o pessoal da comunicação, da COP, enfim, a todos que colaboraram de uma forma ou de outra para que essa audiência de prestação de contas do segundo quadrimestre da Santa Casa, correspondente a maio, junho, julho e agosto, fosse feito nessa manhã. Agradeço a todos, um bom dia e um excelente retorno aí para suas residências, para suas atividades.